Vou iniciar aqui a compartilhar com vocês o nosso material. Bom, eu acho que agora vocês estão ouvindo, né? Alguém, o Thiago que tá ok? Dá para ver? Vocês estão visualizando nossa apresentação, né? Então, ótimo. Bom, nós escolhemos o nosso tema de hoje, mito e verdade sobre Lawtechs e Legaltechs, porque vocês já devem ter escutado falar que as startups, elas vêm para modernizar a atividade, substituir o trabalho manual, mas às vezes a gente escuta falar assim, nossa, a profissão do advogado, então, ela vai acabar. E vai ser o fim do advogado, vai haver demissão em massa dos escritórios que têm inúmeros advogados contratados, os estagiários não vão ser mais quistos, eles não vão precisar mais, não vão servir para nada, ou você vai perder o contato com o seu cliente, porque de repente você vai pôr uma triagem de atendimento com robôs automatizados, enfim. Então, a gente trouxe isso para a gente refletir realmente se é verdade que a nossa profissão vai acabar, vai ter essa dificuldade ou não, né? Será que realmente a tecnologia vai atrapalhar o desenvolvimento do advogado? Né? Então, por essa razão, a comissão resolveu abarcar esse tema, porque é um tema muito presente hoje, né, no nosso dia a dia. E se realmente o mundo ele tiver como mudar o pensamento tecnológico, será que isso vai atrapalhar então ou prejudicar? Né? Então, a gente resolveu trazer esse tema. Para começar, qual é o conceito de Lawtechs e Legaltechs? A gente costuma dizer que ela é uma combinação, um misto, uma fusão entre direito e tecnologia. Ou seja, ambos juntos, trabalhando para uma solução, para uma melhora, para que isso tenha um resultado eficaz. Né? Eu costumo dizer que é como se fosse bochecha sem Claudinho, queijo sem goiabada. Então, assim, um com o outro se torna uma junção perfeita. A gente pode fazer do nosso trabalho algo muito mais rápido, mais prático e mais eficaz, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente traz como um conceito de unir a tecnologia e o direito, tá? E eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de buscar quais as startups presentes hoje no meio jurídico, que pode facilitar a nossa conexão, tanto com o cliente ou como com a sua mão de obra. A gente fez um levantamento, esse material vai ser divulgado depois da B2L, e nesse levantamento nós visualizamos inúmeras startups que são presentes hoje no mundo jurídico e pouquíssimas são conhecidas. Então, numa visualização no canto inferior direito, você vê lá, Jus Brasil, esse todo mundo conhece, mas igual ou similar a esse, existem várias startups que a gente não conhece. Esse quadro, ele é separado por categoria. Então, a gente vê algumas categorias juntas e selecionadas, porque no âmbito jurídico é um âmbito muito grande, a gente tem uma demanda muito enorme, onde existem mercado para todos os tipos de inovações. Né? Então, a gente vê aí plataformas de análise e compilação de dados de jurisprudências, de jurimetria, que a gente chama, das decisões judiciais. Existem plataformas hoje que nos trazem essa facilidade de entendimento, né, da jurimetria, por exemplo. Existe startups de automação e gestão de documentos. Então, são aqueles softwares que geram documentos, que fazem a gestão do ciclo de vida, por exemplo, de um contrato e facilitam o nosso trabalho. Quem atua na área civil hoje sabe que muitas vezes, até por falta de controle ou por falta de tempo, mão de obra, você não consegue
controlar, dependendo da demanda, o início da vida e o fim do contrato. Aí, muitas vezes, a cláusula acaba sendo genérica por prazo indeterminado, podendo as partes revogarem com 3 meses de antecedência. Isso é uma maneira de facilitar uma falta de controle que a gente tem. E que existem hoje plataformas que conseguem nos lembrar, renovar, encaminhar. Se é só a renovação, já reproduz o contrato assinado feito com uma nova data. Então, é uma facilitação muito grande para esse tipo de controle, né? Temos as plataformas de compliance, que fornece para empresas as disciplinas, as normas legais e atualizações dessas normas, né? As NRs, a gente tem plataforma que fornece as NRs de uma forma muito mais fácil, mais compilada, com um entendimento melhor, inclusive até para o cliente, né? Tem as plataformas de conteúdo jurídico, educação e consultoria, plataformas de extração de monitoramento de dados. Então, para poder extrair, hoje a gente tem sistemas. Muitos escritórios têm sistemas que conseguem vincular a extração de dados do poder público, como andamento processual, de maneira que você não precisa mais entrar no site do Tribunal de Justiça, enfim, para poder ter a ciência do andamento, né? Eu costumo dizer que o cliente, ele possui um único processo, mas o advogado possui 1 milhão de processos. Então, é muito mais fácil o cliente entrar no processo todo dia, um único, do que o advogado entrar em 1 milhão. E aí, o cliente liga normalmente para o advogado e fala: nossa, doutora, saiu um andamento e você não me falou nada, né? Então, hoje vem muito para facilitar às vezes você já reencaminha para o seu cliente. Então, também vem para fazer essa gestão, né, dessa parte de andamentos. Espera aí que eu acho que alguém entrou. Vocês estão vendo a tela? Sim? Legal. Continuando aqui, a gente estava falando de algumas startups. Também tem as startups hoje que facilitam até o setor público, né? Então, tem uma startup hoje no setor público que chama, acho que, aquele bonequinho que fica no site do TJ. Salvo engano, ele chama Jude. E aí você consegue, pelo site, você entra no site do TJ, é como se fosse um Fale Comigo, é um robozinho que tem, onde você consegue escrever o que você precisa e automaticamente ele vai trazendo para você o caminho certo do que você precisa, para onde você precisa. Então, é outra forma de facilitação também, né, para o setor jurídico. Enfim, redes de profissionais, a conexão nossa dos advogados hoje diretamente com clientes. A gente vê muitas inovações nisso, de promover essa conexão do que o cliente realmente precisa com um advogado que pode realmente ajudar e fazer essa conexão direta com o problema versus qualificação também do advogado, tá? Tem outras que vocês vão poder ver no material, que vai ser disponibilizado, tá? Para vocês darem uma olhada. E é muito interessante a gente utilizar dessa ferramenta. Tá? Bom, eu costumo dizer que a gente não está numa era de mudança, mas a gente está numa mudança de era. Como foi dito no artigo, a internet ela tem um mundo próprio dela. Ela tem mudado a forma de acesso à informação. Tem mudado a forma de acesso à informação, tem mudado a forma de relação com essa comunicação, de como a gente trabalha. Então, a internet ela tem facilitado e mudado tudo isso. Tem mudado tudo isso no nosso trabalho. E por isso que vem surgindo uma figura chamada advogado 4.0. Né? Então, o advogado hoje
que a gente chama de 4.0, ele tem que ter, ele vem acompanhando, ele é acompanhando a tecnologia. Eu vou até chamar o nosso vice-presidente, o Dr. Tiago Silva. Ele vai falar para vocês um pouquinho aí, um pouquinho mais sobre o que é o advogado 4.0. E, Tiago, ok? Vou abrir o seu microfone aqui. Está aberto, eu acredito que esteja aberto já. Bom, muito boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. Eu vou falar um pouquinho aqui, então, sobre o Advogado 4.0. E não poderia falar se eu não falasse um pouco sobre a Revolução 4.0, né? E a Revolução 4.0, ela traz para nós diversos recursos tecnológicos. Com tantas mudanças, né, que nós tivemos e estamos tendo a cada dia, então, principalmente voltado para a área da informática, né, nós temos todos esses processos que vão se agregando com a tecnologia. E com as bases de dados, com a internet das coisas, nós temos hoje tudo praticamente muito interligado. E esse processo todo, ele faz parte de uma revolução que é chamada de 4.0. E mesmo com uma formação, uma profissão tão tradicional quanto o direito, nós somos muito impactados por isso no dia a dia. Nós temos esses recursos, né, que nos impactam e nos trazem todo uma gama de conhecimentos e recursos para a gente poder, inclusive, empregar dentro do direito. Nós podemos acessar já os sistemas muito diferente do que há 10 anos, há 15 anos atrás, né? Que nem tínhamos sistemas ainda. Então, hoje, o advogado da sua casa ele pode peticionar, evitando quantos, né, problemas e roteiros que ele teria que fazer. Então, a gente começa a perceber a partir daí. Então, com toda essa tecnologia, essa junção de tecnologia, se apresenta a necessidade do advogado 4.0. E o que vem a ser esse profissional, advogado 4.0, quando a gente começa a perceber toda essa junção de tecnologia com direito? Ele é um profissional que começa a perceber essa tecnologia como aliada, e ele passa a dominar, ele passa a explorar essas ferramentas digitais para que possa ser a sua otimizar, né, os seus processos, otimizar o seu escritório, otimizar os seus clientes e passar a investir naquilo que mais lhe é estratégico, né, lhe dá um resultado pretendido. Muitas vezes o advogado ele perde muito tempo, ele precisa despender, investir, digamos assim, né, muito tempo com outras situações que ele poderia simplesmente já ter algum recurso tecnológico para apoiá-lo. E ele precisa despender esse tempo, que termina sendo um tempo que ele poderia estar desenvolvendo uma tese melhor, né, desenvolvendo uma pesquisa, buscando novos clientes. Então, nós temos aí no advogado 4.0, um advogado que busca essas plataformas para potencializar o trabalho e evitar que essas atividades repetitivas dele, ele faça isso. São ferramentas que ele vai agregando no seu dia a dia para ajudar na sua produtividade, né? Seja a produtividade dentro do seu escritório, até mesmo na visita, né, aos clientes, buscar novos recursos, novos investimentos. Então ele enxerga essa tecnologia de uma forma positiva para poder trazer isso para o seu dia a dia. Hoje nós estamos falando bastante sobre essa questão do advogado 4.0 e a advocacia preventiva hoje ela está falando bastante também sobre a advocacia 4.0.
que é aquele advogado que tem ferramentas que ele apresenta para o seu cliente, dependendo das demandas que seu cliente tem, o próprio sistema ele pode fazer os cálculos binários para que o cliente tenha mais resultados. Então, essa aplicação que ele tem, esse recurso, é um diferencial no mercado. E o cliente vai atuar ele vai atuar no cliente de forma preventiva, não somente com aquilo que o cliente dele apresenta como demanda, olha, já fui ajuizado, mas ele consegue reduzir esse custo, trabalhar na mitigação desse risco jurídico, quando ele consegue entender qual que é o problema do cliente, por que está tendo tantas ações naquele setor, naquela condição, por que tantos danos estão sendo pedidos e estão sendo deferidos, e ele consegue chegar na raiz do problema e apresentar uma solução mais eficaz para aquele cliente. Ok? Então, esse é um dos principais fatores, o Advogado 4.0, começar a perceber isso, e hoje nós temos muitas ferramentas, inclusive startups, que estão trabalhando, apresentando recursos para o advogado, e ele consegue trabalhar otimizando o seu tempo e oferecendo uma qualidade de serviço, um serviço diferenciado para os seus clientes também, através, obviamente, dessas plataformas, desses sistemas todos que a gente vem falando até aqui. Ok? Bom, eu não quero estender muito, seria essa a parte aqui falar um pouquinho sobre Advogado 4.0. Tá bem? Obrigada, Thiago, pelas considerações. E aí, diante de todo esse cenário, né, é importante que novamente a gente indague se, de repente, seria uma competição de tecnologia com menos advogado ou uma junção disso que se tornaria perfeito, né? Hoje, como foi dito no início, nós vamos falando em possibilidades até deixa eu até passar aqui, possibilidades que você tem hoje no mercado de trabalho. Quais são as suas possibilidades, né, nesse mercado de trabalho, ciente de que a tecnologia hoje pode ser mais um aliado seu do que mesmo uma competição sua. A gente vai começar, como foi dito no início, nosso primeiro capítulo de simulação de criação de uma startup. Pensando em quais são as possibilidades que vocês têm no mercado, nesse primeiro capítulo, visualizar eu como advogado ou advogada como poderia agir nessa história. Mas não só isso, tá? Hoje, por exemplo, se a gente pensar que você é um advogado autônomo e opta por trabalhar no seu próprio escritório, você não tem interesse em ter um escritório grande, mas você pode ter como seu aliado inúmeros meios tecnológicos que pode te dar um suporte necessário para que você tenha consiga sozinho lidar com essa situação. Lidar com essa situação. Então, hoje você sendo um advogado autônomo, aliado com a tecnologia, te dá tempo para atender melhor o cliente, enquanto isso, não ficar preocupado porque você tem um sistema dentro do escritório que está controlando os seus prazos, um sistema que mandou para o seu cliente o andamento processual. De repente, você pode ter uma plataforma que facilita a redação das suas petições, a elaboração base de um contrato, então te dá mais tempo. E normalmente a gente costuma dizer que se tempo é dinheiro, para a gente já vai estar bom, né? Então, mas não só sendo um advogado autônomo, a gente às vezes inicia até a advocacia sendo um advogado, por exemplo, correspondente. Existem inúmeras formas, igualmente, para um correspondente hoje, facilitar a comunicação com o escritório que lhe é contratado. Você vai estar na frente daqueles advogados que são contratados antigamente pelo migalhas, por sistemas aleatórios, ligava na OAB, pedia um advogado. Hoje você consegue fazer com que o seu sistema fique vinculado diretamente ao escritório. Né? Quem já foi advogado
correspondente sabe que às vezes tinha que mandar muitos documentos, dava problema em e-mail, chegava, não imprimia algum documento. Hoje, com esse sistema, de repente, ligado direto ao escritório, forma-se uma nuvem, você faz essa ligação com a nuvem, de repente até uma plataforma online das audiências que você está falando com o seu cliente, uma forma de conexão entre as testemunhas. Então, também dá para usar a tecnologia. Ah, mas Aline, eu de repente quero ter um escritório gigantesco. Hoje tem-se mais tecnologia e menos de mão de obra em massa, só que mão de obra qualificada. O advogado, até pegando um pouco do gancho 4.0, ele hoje, mais do que mão de obra, ele tem que ter uma visão empreendedora. Ele acaba sendo um empreendedor. Ele tem a tecnologia dele como aliado, sabe mexer com essa tecnologia, entende e empreende um pouco também nessa facilitação que você tem com os seus clientes. O cliente, pessoa física, ele acaba se sentindo muito mais seguro, ele acaba se sentindo achando que o advogado dele é muito mais inteligente, que o advogado dele é moderno, que o advogado sabe o que está fazendo quando você oferece um suporte maior, porque ele vai comentar com outro colega e vai falar que, nossa, o escritório que eu contratei tem um sistema, o escritório que eu contratei sempre me mandou os andamentos do que os antigos, né? Então, você já tem uma visão empreendedora, o que te facilita muito. E como que a gente pode encarar essas mudanças? Sabendo que tem aí a tecnologia, como que a gente pode, poxa, eu sou advogada há tantos anos, isso a gente vai lidar, e não faço ideia de como começar. Gente, é muito fácil começar, tá? Primeiro, desistir nunca. Para um advogado, nunca desistir, porque vocês que são da área, que estão me ouvindo, sabem que as alterações legislativas, elas acontecem a todo momento. Então, nenhum conhecimento é eterno. Nada fica por muito tempo consolidado. Tudo muda-se a todo o momento. Então, nós saímos na frente porque nos adequamos à mudança. E aí, quando a gente fala em mindset, em mudar o mindset, se a gente traduzir o mindset, o que é o mindset? Se a gente traduzir ao pé da letra, de inglês, a gente vai ter configuração da mente. Então, a gente vai trabalhar um pouco essa configuração da mente. É uma forma que você vai enxergar o mundo, que você vai enxergar os seus problemas e como você pode interpretar isso. Eu costumo falar assim, não menosprezando ninguém, mas o advogado ele sai na frente, porque além dele poder lidar com com o entender da situação, ele ainda consegue prever os problemas. E às vezes a tecnologia, as inovações, aquela ideia que vem e que surge grandiosa, que pode passar na frente, muitas vezes quem não é da nossa área tem uma ideia formada e nunca previu qual seria o problema daquilo que ele está passando. Qual é o problema que isso pode acontecer? Mas você, como advogado, pode passar. Porque você vai ter um mindset similar a ele, vamos trabalhar essa questão na nossa mente. E aí, além disso, eu tenho a possibilidade de passar para o cliente quais são os riscos do negócio. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas que mexem com tecnologia tem um mindset muito mais avançado que o nosso. Porque eles têm, eles pivotam, eles mudam a ideia, eles aprendem com os erros. E para ele, errar não é nenhum problema. É bom a gente errar, porque errar significa que a gente tem solução para aquilo que provavelmente não daria certo. Então, nós, advogados, temos um papel muito importante nisso, porque se a gente muda o nosso mindset utilizando ferramentas de plataforma, que a gente sabe, indo em hubs de inovações, a gente precisa conhecer esse mundo. A gente precisa entender como eles pensam, o que irrita mais eles num advogado, dialogar com as startups. A gente precisa entender que, imagine 3 amigos, a gente teve aí recentemente o nosso evento de Hackathon e os vencedores são jovens. Eu acho que o mais velho da equipe tinha 23 anos. Imagine os meninos de 19, 20 e 21 anos
com aquela ideia transformadora e daqui a pouco vem um engravatado com um contrato desse tamanho para que eles, e com muito empecilho, falando que aquela ideia pode não dar certo. Então, a gente precisa mudar um pouco a nossa visão e mostrar para todos eles que o advogado também pode advogar de camiseta. Não precisa ser o terno e também não precisa ter contratos gigantescos para que isso seja efetivo ou eficaz, tá? Então, eu acho que para que a gente possa, fica aqui mais ou menos fica uma dica também, para que a gente possa entrar um pouco mais nesse mundo, vamos trabalhar o nosso mindset, utilizar as ferramentas também de... Utilizar as ferramentas que nós temos e também dialogar com as startups, que é muito importante. É muito legal conhecer os hubs de inovações. Existem vários hubs de inovações hoje abertos para o público e é bem interessante conhecer, tá? Confiança. Realmente, nos próximos anos, não existirão mais advogados, mas não mais como os de hoje. Eu acredito que os advogados de antigamente realmente têm tendência a ficar um pouco para trás da nossa... longe, quanto mais distante da tecnologia, provavelmente menos próximo do empreendedorismo atual eles ficariam, tá? Então, eu acredito realmente que quando alguém fala para você não vai ter mais advogado, realmente, não tem mais como os de antes, mas os de hoje vai ter muito advogado. É importante mencionar que ainda existe uma prática muito humana no direito. Jamais o advogado ele vai ser substituído por uma máquina ou por uma tecnologia. Porque o advogado, a gente brinca que a gente é chamado de doutor, mas a gente porque a gente é médico do problema do cliente. E quem procura um médico que não confia? Então, se você é procurado, se o cliente teve uma iniciativa de te procurar, é porque você ali já tem uma prática humana com o seu cliente. Então, existe um movimento muito que a gente precisa trabalhar, né? Encare essas mudanças com uma forma muito simples, sem complicação nenhuma. Seja um usuário da tecnologia, conecte as suas experiências a essas atividades com o cliente, faça aquilo que a tecnologia é capaz de fazer. Seja eficaz, mas não faça o que de repente você... Não deixe de fazer o que você pode fazer também, que é o quê? É compreender o ser humano. O seu cliente, ele precisa ser compreendido. Então, existe esse mito de que vamos ser substituídos tudo por uma plataforma que vai fazer o contrato. Não, mas o advogado precisa entender. O cliente quer uma resposta. O cliente quer 2 tapas nas costas e diga assim, olha, fica tranquilo, o seu problema vai ser resolvido. Então, perca tempo mesmo com o seu cliente, mas ganhe tempo nos procedimentos jurídicos que podem ser utilizados hoje pelas Lautechs e pelas Legaltechs. Eu acho que hoje a frase que eu deixo para todos vocês é para você ser um advogado diferente. Seja um advogado de menos operação, mas com mais estratégias. Então, eu acho que isso é uma mensagem que nós da comissão deixamos para vocês. Fiquem abertos para criticar, para falar. Nós temos um tempo um pouco reduzido hoje, mas a gente está aqui para debater. Teremos nossas próximas reuniões e o material vai ser encaminhado por e-mail e também vai ser aberto às perguntas e aquelas que não forem conseguidas, a gente não conseguir responder agora, a gente responde, tá? No e-mail para vocês. Agora eu vou abrir a palavra aqui para o nosso diretor técnico, o Thiago Rafael, que vai falar um pouquinho com vocês. Obrigada, gente. Obrigado, doutora Aline. Bom, pessoal, primeiro, boa noite, né? Acho que agradecer a participação. Nesse momento de crise aí, quarentena informal que a gente está vivendo, acho que tem sido muito boa para aprimorarmos as nossas habilidades, adquirir novos conhecimentos. Aí um dos planos da comissão para esse ano é aproximar ainda mais os advogados da realidade das startups. E foi para isso que a gente criou uma história, né, que ela tem 5 partes que mostra a evolução de uma startup. Hoje a gente vai ver a primeira parte dessa história. Foi feito um vídeo, uma animação, né,
para ilustrar melhor e trazer mais dinamismo. Aí espero aí que vocês gostem e vamos debater o assunto aí no término. A história de uma startup. Um case para entender qual a atuação do advogado neste segmento. Se fôssemos um livro, começaríamos pela introdução. E o que é uma startup? A startup é uma organização que busca em seu modelo de negócio ser repetível, escalável e tecnológica. E assim, vamos contar a história do João. Ele é o presidente ou CEO dessa empresa. E como um bom livro, vamos ao capítulo 1, o empreendedor e a ideia. Semelhante a todo brasileiro, João alimentou o sonho de ter um negócio próprio, enquanto atuava como empregado em uma empresa. Até que um dia saiu e resolveu tirar do papel uma de suas ideias que mais acreditava. A ideia básica consistia em criar uma plataforma para facilitar a contratação de guias de turismo. Por isso, ele conversou com um bocado de gente e coletou uma série de contribuições até sentir a segurança ideal para investir tempo e um pouco de dinheiro. E nessa jornada, ele entendeu como funcionam as startups do Brasil. E viu que além dos empreendedores e seus negócios, existem aceleradoras, mentores, investidores, incubadoras, governo, hubs e parques tecnológicos. Todo um ecossistema voltado para este segmento. Descobriu os melhores livros para ler e participou dos principais eventos. Com essa quantidade de informação de sua vida, percebeu que não seria possível fazer tudo sozinho. Então utilizou a metodologia de Design Sprint e buscou entre os conhecidos a experiência e o conhecimento que fosse complementar a dele para embarcar nesse projeto. Como iria consumir tempo de trabalho, algumas pessoas cobraram um valor que variou de 100 a 2 mil reais e outras pessoas cobraram a participação, que chegou até 2%. Após o engajamento de todos, o trabalho começou e chegamos ao capítulo 2, que chamamos carinhosamente de mão na massa. O primeiro desafio foi construir os materiais de apoio, como por exemplo, pesquisa de mercado, estratégia de lançamento, Canvas modelo de negócio, Canvas proposta de valor, entre outros. E depois, reunir as pessoas que pudessem ser clientes e parceiros da solução em um workshop bem interessante, chamado Inception. Foram envolvidos mais de 12 pessoas com quais o projeto foi compartilhado. Em uma dinâmica bem rápida, ouviram os julgamentos e interesses que nortearam as próximas etapas. Construíram o primeiro protótipo para ser validado. E foi aí que o nosso empreendedor saiu às ruas, agendando bate-papos e apresentando a solução para mais de 50 pessoas, coletando as ideias e percepções, que geraram uma quantidade de informação valiosíssima para o negócio, que foi documentado e compartilhado com a equipe, assim aumentando o nível de confiança e nos preparando para o próximo capítulo. Bom, pessoal, a história que a gente mostra aqui, ela é muito parecida com o que acontece na vida real, tá? O papel do advogado nem sempre fica tão claro e evidente, né? Mas considerando a mudança de mindset que a doutora Aline tão bem comentou aqui, é uma coisa que é necessária para atuar com esse tipo de empresa. Onde o advogado muitas vezes se torna parceiro do negócio, do empreendedor. E tem alguns pontos nessa história que eu gostaria de chamar a reflexão, e vocês ficam disponíveis aí no chat, né? Para fazer críticas, comentários, tirar dúvidas, tá? E até dar respostas que vocês acreditam que sejam as mais corretas. Vamos lá. Se vocês lembrarem bem, depois do João, né, esse nosso empreendedor, essa nossa personagem, depois que ele teve a ideia, ele começou a conversar com um bocado de gente para saber se aquilo faz sentido, antes de investir tempo e dinheiro. Ele correu algum risco? Ele deveria ter alguma postura diferente? São coisas que o advogado pode ajudar a responder. Num segundo momento, pela necessidade de executar um método de trabalho muito usado pelas startups, que é o Design Sprint, e tem outros, sabe? Tem o Design Thinking, Inception, tem alguns outros modelos. Ele precisou de pessoas para ajudá-lo temporariamente, coisa de um mês. Algumas cobraram, às vezes valores diferentes para o mesmo trabalho, tá? E outras pediram uma participação no futuro empreendimento, aí fala no vídeo aí coisa de 2%.
2% de uma coisa que ainda nem existe, né? Até meio maluco pensar nisso. Até onde eu sei da história do João, não teve um recibo, não teve um contrato, formalização. Será que um advogado daria alguma recomendação para o João? Um terceiro momento que eu percebo como compartilhamento do projeto, tá? Isso normalmente chama atenção para alguma coisa no direito relacionada à propriedade intelectual, né? Que ele faz workshop lá com 12 pessoas, que faz parte do método do Design Sprint. Novamente, ele deveria fazer algo diferente. Ele recebeu contribuições relevantes. O que ele poderia fazer diferente? E aí, feliz com tudo que ele viu, com tudo que ele criou, ele pegou o protótipo dele, colocou embaixo do braço, e o protótipo serve muito para ele contar ou materializar para as pessoas o que ele fez ou o que ele criou, né? Mas ele saiu lá e começou a falar com 50 pessoas, mostrando essa solução. Pessoas que muitas vezes ele não conhecia, mas que poderiam ser futuros clientes. Tudo isso para ter mais contribuição, amadurecer a ideia, mas ele ainda não tem um produto ou serviço. Como eu comentei, esse processo como um todo aconteceu num curto espaço de tempo, coisa de 45 ou 50 dias. Os recursos eram do próprio empreendedor, ele ainda não nesse momento ele não tinha nada muito mais do que uma ideia. E esse processo deu para ele um pouco mais de maturidade dessa ideia. Mas aí, reforçando, né, ainda não tem um produto, ainda não tem um serviço, nada que possa ser comercializado. Aqui fica essa provocação do Thiago acerca de eu, como advogada, como poderia agir nesse momento preliminar. Legal. E eu quero agradecer, de verdade, o esforço de vocês por terem participado aqui com a gente dessa reunião online. É a nossa primeira reunião online e eu agradeço também aos membros da comissão, aos Thiagos, o Everson, todo o pessoal que participou com a gente. E eu tô vendo o seu joinha, Everson. Eu acho que o cachorrinho é do Everson, então. E a gente vai divulgar, não é, né? E a gente vai divulgar, então, esse material na internet. E peço para que vocês que participaram também divulguem, porque na nossa próxima reunião a gente vai falar sobre o segundo capítulo da história. Então, às vezes vocês têm os colegas que não puderam participar, algumas pessoas escreveram realmente por conta da situação que está, mas como a gente se comprometeu com as pessoas, e a gente tem um cronograma a seguir até para não atrapalhar os próximos temas, porque tem bastante tema interessante, a gente optou em fazer dessa forma online. Então, divulguem, ajude a gente a divulgar, passa depois a gente, eu se previnam, vamos tentar fazer com que isso acabe o quanto antes. Cuidem-se. Obrigado a presença de todos. Obrigado, Elton. Valeu. Tchau, obrigada, pessoal.